Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia da nossa novena dedicada a Santa Luzia. Com muita fé e devoção, façamos a oração da novena. Oração a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Santa Luzia, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia da nossa novena dedicada a Santa Luzia, Santa Padroeira, protetora dos olhos. Nos dias anteriores nós falávamos sobre diferentes formas de cura, cura física, cura emocional, e no dia de ontem nós refletimos também sobre a cura espiritual. Cura espiritual, voltar a ter fé naquilo que são as verdades reveladas por Deus através da Igreja. Hoje nós vamos falar sobre algo que foi muito típico no período onde viveu Santa Luzia. Vamos falar sobre o martírio. Conhecemos várias histórias de santos, São Sebastião, Santa Cecília, São Lourenço, Santa Luzia, vários santos, Perpétua e Felicidade, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia. Tem inúmeros santos que foram mártires. Dos 12 apóstolos, apenas um não morreu martirizado, e a história diz que foi São João. Tem uma tradição antiga que diz que ele foi lançado em como se fosse um barril, um tonel de óleo fervendo, colocaram ele lá dentro, e aí depois ele saiu ainda vivo, depois morreu de morte natural. E então, de todos os apóstolos, apenas um não foi martirizado. Era algo muito comum. Então nós vamos fazer uma breve viagem, uma breve caminhada na história da Igreja. Era mais ou menos no ano 64, 65, o imperador era Nero. O Império Romano, principalmente a cidade de Roma, já estava antiga e o Império muito ainda crescente, o Império estava crescendo no mundo todo. E como a cidade estava antiga, de repente apareceu em uma manhã de 14 regiões da cidade, 11 praticamente totalmente destruídas. Apenas 3 ficaram intactas. E aí era preciso encontrar um responsável. Nero mesmo foi criticado, dizendo que ele não tinha cuidado da segurança da cidade. E aí, como os cristãos estavam crescendo, nós não sabemos ainda as razões exatas, de repente se culpou alguém, os cristãos.
Então, a partir daquele momento, os cristãos começaram a derramar o seu sangue se não adorassem os deuses pagãos. Em um determinado momento, Nero chegou até a dizer assim: já que vocês são a luz do mundo, já que vocês querem iluminar, então iluminem. E colocava os cristãos em um poste, passavam como se fosse piche neles e depois colocavam gasolina e jogavam fogo. Morriam queimados ali imediatamente. Outros eram lançados às feras. Então ali foi um período de grande humilhação. A perseguição que começou no ano 64, ela vai até o ano 313, depois um período ali de Constantino, filho de Santa Helena. Não significa que durante todo esse período de 64 até 313 sempre houve perseguição, e perseguição no mundo todo. Não, teve ali mais ou menos umas 4, 5 perseguições mais fortes, que foram muito intensas, e praticamente atacaram e aconteceu no mundo todo. Então os cristãos, aqueles que diziam que eram católicos, que defendiam a fé, que diziam que amavam a Deus, naturalmente eles iam acabar derramando seu sangue. Um período de grandes dificuldades. Tertuliano, um grande cristão, um grande católico, por uma heresia não foi declarado santo, ele dizia assim: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se tenta matar os cristãos, mais eles crescem. O método foi errado. O método foi errado. Se vocês não adorarem os deuses pagãos, vocês serão mortos. Então, estamos aqui, que sejamos mortos. Tem um testemunho que eu gosto muito, o testemunho de São Policarpo, e aqui fica um convite àqueles que quiserem fazer a peregrinação ano que vem com o padre. Nós vamos para a Turquia, Polônia e Itália. E aí o primeiro local nós vamos visitar Esmirna. A história de São Policarpo é uma história das mais lindas. São Policarpo ele foi mártir no ano 155, 156. Era discípulo de São João. Então conta a história, ele bispo de Esmirna, bispo investido da sucessão apostólica de São João, aproximadamente tinha 86 anos de idade, e aí um dia ele sonhou como bispo, ele sonhou que o seu travesseiro estava pegando fogo. Então ele disse assim: eu vou morrer queimado. E aí disseram: não, você não vai morrer queimado, isso não vai acontecer, vamos te defender. E aí um daqueles que era do grupo ficou com medo, acabou dizendo onde ele estava, ele foi levado junto do representante romano daquela região. E aí ele, com 86 anos, até zombaram: para que um exército, para que tudo isso para matar, pegar um velho desse? E aí começou o interrogatório: você é cristão? Você é católico? Você de fato acredita em Deus? Sim. Eu sou cristão, sou como você disse. Se você adorar a César, adorar os deuses do império, você será livre, você terá a vida. Você nega a Cristo? E aí ele disse uma das coisas mais lindas: faz 86 anos que eu sirvo o Senhor e Ele nunca me fez mal nenhum. Por que eu vou deixar de segui-lo? E aí depois o imperador disse: você não sabe que nós temos poder de jogar o seu corpo diante das feras e você ser destruído? Ele diz: o meu maior medo não é ser destruído ou queimado ou morto pelas feras, ou queimado pela natureza, morto pelas feras. O meu maior medo é perder a minha alma, e esse poder você não teria se ele não fosse dado por Deus. E aí o representante do imperador leva ele para o circo, o local ali das execuções naquela região da Ásia Menor, e aí lançam as feras sobre ele. Ele não foi destruído pelas feras. Depois, como aconteceu com o sonho, ele foi queimado vivo. Dizia que depois que ele foi perfurado, jorrou tanto sangue do corpo dele que até apagou a água, apagou o fogo que estava ali, que ele estava sendo queimado. Um dos exemplos mais bonitos, e ali perto, também na Ásia Menor, hoje Turquia, nós temos Santo Inácio de Antioquia. Ele escreveu uma carta quando estava indo para o martírio, uma carta para os seus discípulos: não tenham para comigo uma piedade inoportuna, atrapalhando aquilo que é o desejo do Senhor. E aí sim eu vou começar a ter vida, eu vou ser triturado pela boca das feras, como o trigo é triturado para se tornar a Eucaristia. Não me impeça de me encontrar com meu Deus. E aí ele foi também martirizado. Então inúmeras pessoas deram a vida, amavam as coisas da terra, tinham responsabilidades na terra, e aqui são dois bispos, bispo de Antioquia, bispo de Esmirna, mas a vida deles já estava entregue para Deus. Possivelmente, em muitos lugares do mundo, nós vamos continuar tendo martírio, nós já temos. Veja quantas coisas: Nicarágua, Venezuela, Cuba,
são países assim que muito que os cristãos eles sofrem inúmeras dificuldades. Isso daqui só para falar da América Latina. Inúmeras dificuldades e derramam seu sangue. Porém, querido irmão e irmã, existe esse martírio que nós chamamos de martírio vermelho, o derramamento do sangue. Mas existe o martírio branco, o martírio da alma, o martírio da humilhação, o martírio da dor. Existe o martírio branco, que é o martírio do sofrimento das pequenas contrariedades diárias. Santa Teresinha do Menino Jesus, certa vez, ela disse: o martírio que eu sofro é o martírio das pequenas agulhadas, ou seja, das pequenas dores, os pequenos sofrimentos que eram diários. Papa Bento XVI, ele costumava dizer assim: o martírio do tempo moderno é o martírio da ridicularização. Cada vez mais aqueles que quiserem ser cristãos, católicos, vão ter menos vantagens sociais por isso. Então nós vamos ser muitas vezes ridicularizados. Muitos vivem isso na família. Você não precisa obrigar, nem forçar a sua família, mas tenha certeza. O seguimento de Cristo, se ele não traz consequências dolorosas na nossa vida, significa que esse seguimento ele ainda é muito superficial. Porque o próprio Cristo disse: se perseguiram a mim, também irão perseguir a vocês. Querido irmão, querida irmã, permaneça firme na fé. Conheça cada vez mais a história da igreja. Se você quiser, tem um audiobook. Eu tenho gostado muito de ouvir audiobook, é muito prático. Você está andando, coloca um fone de ouvido e vai ouvindo, pode colocar até uma velocidade de 1.25. Então é muito interessante. Tem um audiobook chamado Audiobook Daniel, Audiobook Dominus, aí depois você procura Daniel Hops, ou Hops, R-O-P-S. E aí tem o quarto volume. O quarto volume é sobre o martírio. O primeiro volume é o começo ali da igreja, e o quarto volume, os 4 volumes, são 5 volumes até agora preparados. Então o primeiro fala sobre o crescimento da igreja, depois fala sobre como que foi a missão de São Paulo, depois o terceiro, o crescimento do cristianismo ali no começo, aí depois o quarto, que é o que nos interessa hoje, vai falar sobre os mártires, os primeiros cristãos que eram mortos pela fé. E aí depois o quinto vai falar sobre a catacumba. Tudo isso ainda é o primeiro grande volume que é a igreja dos mártires e a igreja das catacumbas. Daniel Hops, se não me engano, foi publicado pela editora Quadrante. É uma coleção de 10 volumes. Então é uma coleção que vale muito a pena. Se você quiser conhecer, padre, parece até que está falando de algo que sou eu que escrevi, ou é de alguém da minha família, alguém que eu tenho parceria. Não tenho parceria nenhuma, estou querendo indicar para você algo que vai lhe ajudar muito. Então procura, quem está nos nossos grupos de WhatsApp vai receber este volume, este audiobook, mais ou menos 2 horas, você ouve e vai entender um pouco aquilo que foi o martírio, aquilo que foi o sofrimento dos primeiros cristãos. Você chegando lá nesse audiobook, você pode até dizer: cheguei aqui através do Padre Daniel, e perseverança, continue gravando outros livros para nós católicos. Então incentive lá o autor, eu não o conheço, mas um trabalho muito bem feito. Irmão, irmã, que no seu martírio, na sua dor, na sua dificuldade, você permaneça até o fim, porque nada vale o nosso corpo se nós perdemos a nossa alma eterna. E se permanecermos fiéis, teremos a vida que ninguém poderá destruí-la. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual.
justiça e solidariedade. Quero ver a luz da fraternidade. Quero ver o mundo mais igual. Quero ver o bem vencer o mal. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver o sol brilhar para todos. Quero ver chegar a vez de quem não tem. Quero ver um sorriso em cada rosto. Quero ver a paz reinar. Amém. Quero ver o sol brilhar para todos. Quero ver chegar a vez de quem